Interpretação dos sonhos, parte 2. O que significa sonhar com pão, sonhar com cadeira e sonhar com abismo? Eu vou estar dando a interpretação dessas três coisas. Primeiro de tudo, sonhar com pão significa corpo, né? O seu corpo físico. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 40, né, a partir do versículo 1, fala o seguinte, né? Que os dois prisioneiros que estavam com José do Egito na prisão, um deles sonhou que havia um cesto sobre sua cabeça, né, com várias obras de padeiro, né, e as aves do céu comia. E foi justamente isso que aconteceu, né, depois da interpretação do sonho, ou seja, era o próprio corpo dele. José deu a interpretação a ele do sonho, né, que ele seria pendurado, né, numa forca e as aves iam comer a carne dele. Então, sonhar com pão significa corpo, seu corpo físico, né? Mas pode significar também alimento, pode significar provisão. Os significados vão variar conforme o contexto. De acordo com o contexto do sonho, o significado ele varia. Nesse contexto, né, significava carne, corpo, né, o seu corpo físico. Eu vou dar um exemplo real aqui, né, de outro caso, né, que teve um caso real, né? Por exemplo, teve um jovem que ele teve um sonho, né, que uma moça, ela pegava um pedaço de pão, né, e colocava na boca dele. E quando ele comia esse pão, no pão havia saliva e havia também um gostinho de pimenta, né, no pedaço de pão que a moça colocava na boca dele. A interpretação do sonho, né, que foi dado, né, que eu dei, né, foi o seguinte: pão, o pedaço de pão significava o corpo dela, ou seja, né, saliva significa intimidade física, ou seja, ela, né, se entregaria a esse rapaz e haveria intimidade física entre eles. A parte onde ele sente o gosto da pimenta significa o seguinte, que a moça ela estava triste e o ato dela fazer isso, né, de manter relação sexual com ele, seria um tipo de vingança contra alguém, né, que fez ela se entristecer. A saliva significa intimidade física, né, troca de, né, vocês entenderam. Então esse é o significado, né, de sonhar com pão. Então varia de acordo com o sonho que você teve. Pão pode significar provisão, pode significar seu corpo físico, pode significar mantimento, pode significar também oferenda, vai variar de acordo com o contexto. Por exemplo, suponha a palavra manga. A palavra manga, de acordo com o contexto, né, no português, ela muda de significado. Por exemplo, pode significar manga fruta, né, manga, manguezal, né, várias mato. Pode significar também manga de camisa. Então, é a mesma palavra, agora ela vai mudar, né, o significado de acordo com o contexto. A mesma coisa é a interpretação dos sonhos. De acordo com o contexto, né, o seu significado vai mudar. Por isso que é importante você prestar atenção, né, no cenário em que você estava inserido no sonho. Quando o sonho ele for um sonho que pertence à lei dos avisos, que é uma forma, né, do mundo espiritual ou do seu anjo da guarda te dando um aviso, geralmente o sonho vai ser diferente. Você vai ficar meio assim, não vai ser um sonho comum, vai ser um sonho assim diferente, que parece real. Sonhar com abismo, interpretação agora de sonhar com abismo. Sonhar com abismo pode significar morte, né? Morte, literalmente morte. Pode significar perigo de vida, pode significar cilada. Vai depender também do contexto. Eu sonhei com o abismo, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui de sonhar com o abismo. Eu sonhei que havia um abismo, né? E quando eu falava o sangue de Jesus tem poder, né? Esse abismo ele ia se fechando. Eu falava o sangue de Jesus tem poder e aquelas paredes assim, tinha umas paredes enormes, elas fechavam, né? E aí foi assim um livramento de morte que eu tive, né? Essa é a interpretação. Assim, eu estou dando uma interpretação de um exemplo prático para vocês entenderem. Sonhar com cadeira. Sonhar com cadeira pode significar trono, pode significar posição, trono ou posição. Por exemplo, eu tive uma visão, né,
Vou dar um exemplo aqui prático também que eu tive, né, na minha área de batalha espiritual. Eu comecei a orar, né, por uma determinada coisa específica, e aí eu tive uma visão de uma cadeira, né? Significa o seguinte, significa trono, né, que algum demônio príncipe está incomodado com as minhas orações e ele não quer perder esse trono, né? As orações estão fazendo com que caia por terra, né? Assim, as legiões de demônios que trabalham contra a minha vida estão caindo, né? Graças à oração. Por isso que é importante, né? Assim, dar a dica aqui para vocês aqui, estar sempre orando. Então, cadeira, ou você sonhar com a cadeira, ou você ter a visão de uma cadeira, significa trono, significa posição, né? Significa ali, né, uma determinada posição que alguém está ocupando naquele lugar. Então essa foi a interpretação rápida, né, dos sonhos, interpretação dos sonhos, parte 2. Sonhar com pão, sonhar com abismo e sonhar com cadeira. No próximo vídeo eu vou estar falando o significado de sonhar com cobra, sonhar com cachorro, né, sonhar com escorpião. Espero que você tenha gostado do vídeo, né, que Deus abençoe sua vida e que através da sua vida Deus possa também abençoar todas as outras pessoas. Ore a Deus para que o sonho ruim que você teve, né, não aconteça. Quando Deus ele dá um aviso é para que você mude a rota, para que esse sonho ruim não aconteça. Obrigado, Deus te abençoe, Deus abençoe, né, cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que através da sua vida Deus abençoe também a vida de outras pessoas.